Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos de Moçambique, recebam aí a paz do Senhor. Amém. Da Igreja Batista de Vila São Pedro. Então hoje nós vamos para a aula 5, se der tempo nós vamos para a aula 6. E nós vamos começar a aula 5 com dificuldades e aparentes contradições bíblicas. Então, dificuldades e aparentes contradições bíblicas existem. Precisamos estar cientes delas e saber como responder a elas, pois os oponentes do cristianismo frequentemente as utilizam em suas tentativas de desacreditar o cristianismo, invalidando a Bíblia. Às vezes esses ataques minam com sucesso a fé dos cristãos, porque eles não entendem as aparentes discrepâncias e não percebem que não são contradições, ou porque não têm os recursos para lidar com elas. Então a primeira coisa que nós temos que admitir é que existem dificuldades nas Escrituras, e quando digo dificuldade de interpretar algumas passagens que são difíceis de interpretar. Há um tempo atrás, aqui, às quarta-feiras, nós estudamos várias delas, né, para quem participou. E nós não podemos negar que elas existem, tá? E as pessoas que são contra o cristianismo, né, eles vão fazer essas tentativas, vão chegar para um crente e vão mostrar passagens de difícil interpretação e vão dizer que é uma contradição. Isso seria um problema porque a palavra de Deus é perfeita e ele não se contradiz. Então, às vezes, esses ataques vão minar a fé dos crentes, principalmente se a pessoa não souber responder. Ou às vezes também porque o crente não tem recursos para lidar com essas contradições, aparentes contradições. A gente diz aparente porque a Bíblia não tem contradição, tá? Então aqui está assim, infelizmente não é prático nesta escola online que você memorize uma lista de dificuldades bíblicas em suas respostas. Portanto, o CARME, esse CARME aqui é da onde vem esse estudo, né? O Christian Apologetics Research Ministry, recomenda que você se familiarize com a seção Dificuldades Bíblicas, que tem lá no site, mas ainda não está traduzido. Bem como adquira, aqui ele dá uma sugestão, né, da Nova Enciclopédia Internacional de Dificuldades Bíblicas. Enfim, isso daqui é para quem realmente... No caso dos nossos irmãos lá de Moçambique, né, que tem pastores, adquirir obras que tratam especificamente dessas aparentes contradições, tá? Enquanto isso, há algumas coisas que você precisa saber para poder responder adequadamente à questão das supostas dificuldades bíblicas. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, né, ou responder, não posso ir muito para lá, senão sai fora. O que é uma contradição? Tá? Se eu falo que uma pessoa caiu em contradição, o que eu estou dizendo? Mentindo. Está mentindo? Não necessariamente. Tá. Então é assim, uma contradição ocorre quando uma afirmação torna outra afirmação impossível. Então está certo, né? Se eu fizer uma afirmação agora
daqui 10 minutos eu falo de novo, mas de uma forma totalmente diferente, que torna a primeira impossível, aí é uma contradição, tá? Então, quando ambas afirmações tratam do mesmo tópico ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu disser que no meu bolso direito há um molho de chaves do carro, e aí que no meu bolso direito não há nenhum molho de chaves do carro, ambas as afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Portanto, afirmar que ambas são verdadeiras é declarar uma contradição. Tá bom? Então, tudo bem até aqui? O que é uma contradição? Tá? Se um relato do Evangelho diz que 2 pessoas foram ao túmulo de Jesus, e outro diz que uma foi, isso é contradição? Sim. Não. Não. Não é. Duas foi uma. Não. Se eu disser que 2 pessoas foram ao túmulo de Jesus, Sim. num evangelho, e o outro evangelho diz que foi uma pessoa no túmulo de Jesus, isso é uma contradição? Ah, tá, entendi. Não. Não, porque Não é. foi uma. Porque uma não torna a outra impossível. Para haver 2, tem que ter uma. Certo? Isso é lógica. Tá? Isso é lógica. Uma pessoa pode dizer que tinha 30 pessoas na aula hoje. Outra pessoa podia dizer que tinha 28. Isso não é uma contradição. Para ter 30, é preciso ter 28. Vocês entenderam isso? Sim. Irmão, entendeu? Está me olhando com a cara aqui. Entendeu? Tá? Por quê? Porque pode ser que um contou 30 e outro contou 28. Isso daí não é uma mentira. Entenderam a questão aqui? Sim. Seria diferente se eu dissesse, olha, tinha 38, eu dissesse, não tinha nenhuma. Aí é uma contradição. Aí é impossível. Aí é impossível as 2 tá certa, tá? Se um relato dissesse que apenas uma foi, então 2 não poderiam ter ido. E isso seria uma contradição. Um dos exemplos mais comuns de uma suposta contradição é o relato da morte de Judas. Como Judas morreu? Enforcado ou ele caiu de uma árvore? Enforcado. Tá. Por enforcamento, Mateus 27, do 3 ao 8. Então Judas, o traidor, vendo que ele havia sido condenado, sentiu remorso, veja bem, não é arrependimento, e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Mas eles disseram, que nos importa? Veja você mesmo. E atirando as moedas de prata para o santuário, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-la no cofre das ofertas, visto que é preço de sangue. E tendo deliberado entre si, compraram com dinheiro o campo do oleiro para sepultamento de estrangeiros. Por isso aquele campo é chamado de campo de sangue até hoje. Mateus está dizendo que ele se enforcou. Atos 1, do 16 ao 19. Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas estranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Então, um está dizendo, um relato bíblico diz que ele se enforcou. Em Atos diz que ele caiu, se arrebentou e suas entranhas ficaram
expostas. Alguém vai dizer para você uma contradição aí. Não há contradição aqui, pois ambas são verdadeiras. Lembre-se, uma contradição ocorre quando uma afirmação exclui a possibilidade de outra. O que aconteceu aqui é que Judas se enforcou. Onde ele se enforcou era na beira de um abismo. Ele ficou pendurado. Depois que ele se enforcou, o lugar, a árvore, o galho quebra e ele cai lá embaixo. Então, o que acontece? Mateus relatou esse evento visto de cima. Quem estava lá em cima olhou e se enforcou. Tá? Já Lucas, que escreveu o livro de Atos, relata o evento visto de baixo. Quem passou lá embaixo viu ele caído. E aí, ele caiu ou ele se enforcou? Os dois. Os irmãos entenderam que uma não anula a outra. Uma não anula a outra. Então não é contradição. Para ser contradição, uma afirmação tem que anular a outra, tornar a outra impossível. Amém? Amém. Tá. Ao lidar com oponentes que citam dificuldades bíblicas, você deve sempre desafiá-los a analisar os versículos em seu contexto. Muitas vezes os problemas desaparecem ao fazer isso. Então é assim, nós já vimos na aula passada, interpretação bíblica que tem o contexto, você lê até, às vezes tem que voltar um capítulo, às vezes tem que ir um capítulo para frente, para você entender a passagem toda, tá? Geralmente quando as pessoas vêm falar para mim, mas a Bíblia ela diz que tem uma contradição, eu falo, tá, onde está? Fala para a pessoa te mostrar onde está. Qual a passagem? Eu não sei, eu sei que é lá em... Não, vocês entendem? Geralmente vai ser isso. Eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Quando a pessoa falar que a Bíblia tem uma contradição, fala assim para ela, me mostre a passagem. Onde é que está a contradição? Vamos para a Bíblia. Aí, como ela disse que é uma contradição, o ônus da prova cabe a ela. Ela que fez a afirmação. Não cai nessa de você ficar querendo se virar e dar resposta porque a pessoa falou. Foi ela que falou, ela que prove. Amém? Sim. Chega para ela e fala, então me mostra a passagem. Às vezes você vai analisar a passagem e está na cara que não é uma contradição. E aí, se essa pessoa for uma pessoa que apenas tem uma dúvida, se ela for uma pessoa que apenas tem dúvida, ela vai aceitar. Agora, se ela for uma pessoa que está só querendo negar a Bíblia, ela vai sair com cara de tacho, porque você vai poder explicar que aquilo lá não é daquele jeito, que não é uma contradição, né? O que eu sempre faço é isso. A pessoa falou para mim, tem uma contradição. Eu começo com a contradição. Eu falo, o que é uma contradição? Explica para mim. Defina contradição. Às vezes a pessoa aí já não sabe. Já se enrosca aí. Tá? Porque a resposta é isso. Quando uma afirmação torna a outra impossível. No mesmo sentido, do mesmo gênero, tudo igual. Duas afirmações. Se uma tornar a outra impossível, aí é contradição. Tá? Então, a gente vê muita contradição quando a polícia, né, vai investigar um crime com uma testemunha, a pessoa conta uma história hoje, e amanhã ele conta outra. E a outra história torna a primeira impossível. E isso é uma contradição. A pessoa já dançou. Então você sabe que a pessoa está mentindo ou ela não viu o que ela falou que ela viu. Tá? Em Mateus 5:48, Jesus diz, portanto sejam vocês perfeitos, como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Às vezes citam um versículo como este e dizem, por ser impossível de realizar, a Bíblia pede que você faça coisas impossíveis e, portanto, não pode ser
de Deus. Isto é conhecido como citação fora do contexto. E é um erro muito comum entre céticos e outros. A resposta é encontrada em Mateus 5,48, do 43 ao 48. Então a pessoa lê só uma passagem e fala, a Bíblia está mandando, Deus está falando, sede perfeito. Mas quem é que é perfeito? Ninguém. Deus está pedindo para você fazer uma coisa que é impossível. Então ele caiu em contradição. Vocês entendem como quando uma pessoa ela quer negar a Bíblia, ela vai pegar, como diz aí no mundo, né, buscar pelo em ovo, né? Então, você tem que ler a passagem toda para você sair dessa. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então aqui está falando o quê? De amor. Amém? Não é disso que está tratando a passagem? Veja, do que está tratando a passagem? Está tratando de ser perfeito ou está tratando de amor? Amor. Começa aí. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aquele que vos ama, que recompensa tereis? Não fazem também os publicanos o mesmo? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora que veio a passagem, tá? Então aqui está dizendo, observe que o contexto trata de amar a todos igualmente. Quem te ama, seus amigos e seus inimigos. É fácil amar os nossos inimigos? Não, é difícil. Mas Deus pede que a gente faça, tá? E aí, é isso que significa ser perfeito. Significa ser perfeito e amar os outros. Então, quando Deus pede para mim amar os outros, até meu inimigo, é difícil, vocês admitiram, mas é impossível? Não. Então não tem nenhuma contradição aqui. Deus não está pedindo para você fazer o impossível. Deus está pedindo para você amar. E amar sem distinção. A gente sabe que é difícil, né? A gente quer no inimigo pedir para Deus matar ele, né? Fazer oração contrária, né? Como é que algumas pessoas falam, que não funciona nada disso, mas é isso que Deus espera que a gente faça, tá? Então, portanto, não se refere à perfeição, visto que Deus é perfeito, mas sim a um incentivo para que as pessoas amem como Deus ama, igualmente, tá? Suposições. Às vezes as pessoas procuram contradições na Bíblia, então encontrarão qualquer coisa que pareça contraditória. Quando isso acontece, aponte-a. Quando uma pessoa tem seus equívocos removidos, muitas coisas se encaixam. Portanto, ouça o que ela diz e veja se há alguma suposição falsa. Às vezes a pessoa vai ler uma passagem, vai interpretar errado, vai fazer uma suposição que não é verdadeira. Aquilo que eu falei, manda ela mostrar onde está. Lê, interpreta para ela e explique. Amém? Erros de copista. A gente falou disso sobre a Bíblia, lembra? Do copista, né? Até uma mosquinha ir lá no original e fazer uma sujeirinha, aquilo pareceu uma letra, né? Então, assim, o fato é que as cópias dos manuscritos bíblicos não são perfeitas. Esses erros de cópia são responsáveis por várias supostas contradições. E aqui vai ter uma. Talvez muitos irmãos nunca tenham percebido. Por exemplo, quantos condutores de carro foram mortos por Davi? 700 ou 7.000? Em Samuel 10:18 diz 700. Mas em 1 Crônicas 19:18 diz 7.000.
Aí a pessoa vai chegar e falar, olha aqui uma contradição. No lugar diz, foi 700, outro 7.000. Bom, primeiro aquela regrinha que para ter 7.000 é preciso ter 700. Já começa aí, tá? Só que esse é um exemplo de erro de copista. A pessoa, quando foi fazer a cópia, acrescentou um 0 a mais. E a gente sabe que tem esse erro. Tá? Observe como o número está errado por um único 0. Isto é, por uma única notação de um dígito. De acordo com esse dicionário, né, Alleged Discrepancy of the Bible, a página 382, num, que é uma letra do alfabeto grego, foi confundido com zaim pontuado, o que explicaria o erro do copista no texto. Muito provavelmente o número correto é 7.000 cocheiros. Portanto, podemos admitir que existem erros de copista, embora pequenos e poucos frequentes. Devemos também salientar que a inspiração lida com os autógrafos, ou os escritos originais, lembra? Sim. Tá. Não com as cópias. Temos cópias de documentos inspirados. Então, a gente admite que copista, quando foi fazer a cópia, poderia cometer um erro, interpretar uma letra errada e acontecer isso. Em vez de 700, depois 7.000. Lembra que nós vimos a primeira aula sobre a Bíblia? Qual é a porcentagem de erro da Bíblia? 1,5%. Então é assim, esse 1,5% não afeta em nada o que a Bíblia nos ensina. Amém? Amém. Se você está lendo a Bíblia hoje, faz alguma diferença se ele matou 700 ou 7.000? Sua salvação vai mudar? Não. A mensagem do Evangelho muda? Não. Você vai para o céu ou para o inferno, dependendo do que você acreditar? Não. Tá? Então, é óbvio, né, que esse tipo de coisa, ele vai ocorrer. E ocorre por causa de erro de copista, como nós já vemos quando nós estudamos sobre a Bíblia, tá? Só rapidinho, é que acho que você tinha comentado o grego, né? Uhum. Aí eu acho que é hebraico, porque tem aquela questão dos... Eu falei grego aqui? Ah, tá, desculpa, é hebraico, porque aqui é o Antigo Testamento. Obrigado. Então está corrigido aí, tá? Antigo Testamento é hebraico. Então podemos admitir que existem erros de copista, embora pequenos e poucos frequentes. Tá bom? Ao lidar com alguém que levanta uma suposta contradição, peça à pessoa que documente o que é para que você possa dar uma olhada. Em outras palavras, aquilo que eu falei, mostra a passagem. Tá? Não aceita isso. Ah, a Bíblia é cheia de contradição. Me mostre uma. Não esqueça disso. Se a pessoa está fazendo uma alegação, o ônus da prova cabe a ela, não a você. Não foi ela que fez a alegação, é ela que tem que provar. Tá? Não fica, então prova, não precisa discutir. Só fala para a pessoa, tá bom, me mostra a passagem. A maioria já não sabe nem onde está. Essa é a realidade, não sabe nem procurar. Tá? E a partir do momento que ela te mostre, aí cabe a você interpretar. Ler a passagem no contexto, ver se realmente é uma contradição ou não. Né? Lembrando dessa regrinha aí, que para ser uma contradição, uma tem que anular a outra. Se uma não estiver anulando a outra, já não é uma contradição. Tá bom? Se você não conseguir descobrir imediatamente, analisando o contexto, admita e pergunte se pode entrar em contato com a pessoa mais tarde.
Irmãos, não é vergonha você falar eu não sei. Vergonha é você ficar inventando. Tá? Vergonha é a pessoa fazer uma pergunta, você não saber a resposta e você ficar inventando, enrolando, coisa da tua cabeça, em vez de falar, não sei. Ninguém sabe tudo, eu não sei tudo de Bíblia. Ninguém sabe. Mas existem fontes para pesquisar. Então, não tem problema nenhum você falar para a pessoa, olha, eu li também, não entendi. Se é uma pessoa que você conhece, tudo bem, se não, me dá seu contato. Mas responda, vá atrás. Não deixa acabar ali. Porque às vezes você vai estar ajudando essa pessoa a conhecer a verdade. Tá? Para, no mínimo, ela não sair falando que, eu tampei a boca de um crente. Tá? Então, admita. Não tem problema. Se alguém aqui fizer uma pergunta que eu não sei, eu vou falar para o Robert nos responder. Se o Robert, eu posso pôr Enoque lá atrás, se ninguém souber, os universitários, eu volto a semana que vem e respondo ela. Você pode ter certeza disso. Porque eu vou procurar. Mas não é vergonha eu falar, irmão, nunca me passou isso pela cabeça, nunca prestei atenção nisso. Estou vendo isso agora, mas eu vou te dar a resposta. E afirma, porque a Bíblia não tem contradição, isso eu sei. Eu posso não saber a resposta dessa, mas eu já te adianto. A Bíblia não tem contradição. Amém? Tá. Então nós vemos aqui, não há nada de errado em admitir que você não sabe algo e depois verificar. Apenas certifique-se de acompanhar a situação após obter a resposta. Aquilo que eu te disse. Responda para a pessoa. Não deixa a pessoa sem resposta, ok? Defender a fé cristã significa estar ciente dos diferentes argumentos contra ela. Significa também admitir a realidade dos erros de copista nos manuscritos bíblicos. É claro que, a partir da lição sobre a confiabilidade da Bíblia, que nós já observamos, sabemos que esses erros de cópia não afetam as verdades da Bíblia. Portanto, podemos confiar nela. Ressaltando mais uma vez, nós sabemos que existem erros de copistas, né? Mas eles não alteram a verdade da Bíblia. Esse 1,5% não altera a verdade. E outra, nós sabemos aonde estão os erros. Tá? Nós sabemos, não é coisa que veio do nada. Passou mais de meia hora, pastor. Programou direitinho hoje? Tá gravando ainda. Obrigado. Então, uma vez que a gente sabe, fica mais fácil responder se você estiver estudando isso. Ao defender a fé, você o faz ensinando. Para isso, precisa conhecer os fatos para não ser pego de surpresa. Ok? Há alguns anos, um advogado chamado Frank Morrison escreveu um livro com o título Quem Moveu a Pedra? Ele começou com o propósito de refutar a ressurreição, de provar que Cristo não ressuscitou realmente dos mortos. Mas o livro acabou sendo completamente diferente. É um estudo profundo da história bíblica da crucificação, morte e ressurreição de Cristo. Ele afirma sem sombra de dúvida que a ressurreição é um fato histórico. Como um advogado, ele descarta uma após outra as dezenas de teorias inventadas para explicar a remoção do corpo do túmulo. Por exemplo, o jardineiro levou o corpo de Cristo para que os curiosos não pisoteassem suas flores. José de Arimateia levou o corpo de Cristo porque se arrependeu